sobre nós. Enche o nosso coração com a tua presença poderosa. Vai dissipando toda a ruína, todas as trevas, todos os vícios, tudo aquilo que não provém da tua glória. Tira de nós, Espírito. Sopra sobre nós, Senhor, com a tua graça. Sopra sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E dai-nos hoje a graça de sermos reavivados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua glória. Querido, querida, bem-vindo, bem-vinda. Programa Sopra em Nós aqui na TV Evangelizar. Eu me chamo Irmã Ana Paula, das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui, porque nós acreditamos que não estamos aqui perdendo tempo, não. Não mesmo. Estamos aqui porque eu creio que Deus tem um propósito de amor para nós nesse momento. Deus tem um plano lindo para a tua vida. Deus quer realizar em você hoje uma graça maravilhosa, uma graça abundante. Por isso, fique comigo até o final. Esse programa de hoje promete. Primeiro bloco nós vamos ver sobre a vida de um grande santo da igreja. Depois nós vamos para umas perguntinhas básicas e interessantíssimas. E terceiro bloco, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, não sai daí não, fica comigo até o final, porque hoje vai ser uma graça, uma bênção, amém? Já quero dar as boas-vindas aos meus queridos músicos, que estão sempre aqui comigo, servindo a Deus com alegria. Jonas no baixo, Sassá na batera, Juan na guitarra e Jean no teclado. E o anjo da guarda que está ali no violão. E é isso aí, gente. Programa Sopra em Nós na TV Evangelizar. Como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre um grande santo. Doutor, confessor, doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Nasceu em Marianella, perto de Nápoles, na Itália. Veio de uma família nobre. Seus pais lhe deram o nome de Afonso. O que significa Afonso? Alguém sabe aí o que significa Afonso? Ninguém aqui conhece algum Afonso por aí? Então você tem que falar para ele, Jonas. Você conhece Afonso por aí, né? Afonso significa valoroso e nobre. O nome é Afonso. Olha, o nome do cara, vai vendo, já tirou onda só no nome. Ninguém mais do que ele fez jus a esse nome, viu, Santo Afonso? Porque ele foi isso mesmo, valoroso, nobre. E ele foi o primeiro de 8 filhos, primogênito daquela família nobre. Aos 12 anos, ele entrou para a faculdade de Direito, 12 anos. 16 anos, você acredita que ele já estava formado como advogado, já estava exercendo a função de advogado em Nápoles. E tornou-se rapidamente o melhor advogado da cidade. Cara, brincadeira, inteligentíssimo, né? Porque ele não perdia nenhuma causa, não perdia. Só que Deus tinha outros planos para ele. E como advogado, ele era tipo voluntariado, de um hospital ali em Nápoles, e também ele visitava os enfermos. E é justamente por conta desse voluntariado ali no hospital, ele vai se sentindo motivado a ajudar mais as pessoas, ao ponto de que aos 26 anos, durante um importante julgamento, ele cometeu um erro que levou ele à perda do primeiro caso. Ele só perdeu um caso durante todos esses anos de advocacia. Formou com 16, lá com 26 anos que aconteceu isso, né? Praticamente aí, 10 anos de advocacia. Mas foi por meio desse aparente fracasso, desse caso que ele perdeu por causa de um erro que ele cometeu, que Deus levou ele a compreender qual era a vocação dele. Porque então ele decide deixar as leis humanas para se dedicar à vontade de Deus. Ele começa a perceber que Deus o queria para algo a mais. Foi ordenado sacerdote com 30 anos de idade. Passou os primeiros anos do sacerdócio ali entre os jovens, entre os mendigos, marginalizados de Nápoles. E sentindo o desejo de estar mais perto da presença de Deus, de estar mais próximo de Deus, ele deixa Nápoles uma vez e ele vai para se retirar no eremitério beneditino, que fica na Vila dos Escravos ali, na região de Nápoles. E quando ele vai para esse lugar, movido por essa inspiração divina, ali ele sente uma necessidade urgente de evangelização
ao ponto de que ele chega a fundar uma congregação. Ele funda então a congregação do Santíssimo Salvador, na época que chamava, porque depois da congregação ser aprovada por Bento XIV, passou a se chamar a congregação do Santíssimo Redentor, os redentoristas que nós conhecemos hoje, né? Então Santo Afonso é fundador dos redentoristas. Então sua missão consistia em uma pregação muito marcada, tanto pela simplicidade apostólica quanto na parresia, né? Era um homem de autoridade. E também consiste muito a missão dos redentoristas na educação das pessoas, sobretudo dos mais humildes. E ele criou na época também umas capelas chamadas capelas noturnas, que eram centros de oração onde tinha pregação, atividade comunitária, atividades educacionais. Eram lugares dedicados à evangelização dos jovens que viviam nas ruas naquela época. E essa experiência teve um sucesso imediato em Nápoles, a ponto de atingir cerca de 30 mil inscritos, para serem educados ali naqueles centros de orações que ele criou. Além disso, os redentoristas também eles se dedicavam para combater as heresias naquela época, como o jansenismo, por exemplo. E Afonso, vixe Maria, se dedicou de corpo e alma a essa nova missão para ajudar. Ele teve uma irmã chamada Irmã Maria Celeste, que ajudou justamente na fundação da Ordem das Irmãs Redentoristas. E Afonso era o diretor espiritual dessas irmãs na fundação ali, no início da fundação. E como já vimos, Afonso gostava muito de ensinar, de fazer pregações. Utilizava métodos muito inovadores, tipo como a música, por exemplo. Ele também era compositor, você acredita? Olha que legal. Era um grande compositor, sabia? O cara era músico. Santo Afonso Maria de Ligório era músico, Dá para pedir a intercessãozinha dele por aí, hein, Sassá? Para ajudar aí, na hora que não tiver vindo direitinho aí o ritmo na cabeça. E ele era músico, então tem até uma composição muito conhecida na Itália, que é famosa na época de Natal, Tu Desces das Estrelas, que é sempre cantado nas celebrações de Natal da Itália. É uma composição de Santo Afonso. Afonso estava também muito comprometido com as questões morais. Entre as muitas obras que ele escreveu, a mais importante certamente é a Teologia Moral. E um dos livros dele que marcou a minha vida, gente, foi A Prática do Amor a Jesus Cristo. Você conhece esse livro? Eu li antes de entrar no convento, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Um livro fantástico, super recomendo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele traz muitas citações dos santos e vai alimentando em nós esse desejo, essa sede. Olha, faz mais de 21 anos que eu li esse livro e eu não esqueço desse livro. É um livro fantástico, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Super recomendo. Também escreveu vários sermões, livros, artigos para aumentar nas pessoas essa devoção ao Santíssimo Sacramento, à Virgem Maria. Por isso que Santo Afonso é venerado como doutor da igreja e padroeiro dos confessores e moralistas. Com a idade de 66 anos, e até contra a sua vontade, porque ele não queria, ele foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos e exerceu o episcopado por 15 anos. Mas sabe por que ele não queria? Porque quando chegou essa proposta, ele já estava com 66 anos, como eu disse, ele já estava doente, já estava enfermo, então ele não queria assumir esse ministério, mas confiou em Deus, se rendeu ali, né? E exerceu, como eu disse, 15 anos. Só que ele precisou depois renunciar. Depois de 15 anos como bispo, ele precisou renunciar por problemas graves de saúde, tão graves que o levaram à morte, né? Seus últimos anos foram marcados por sofrimentos físicos e espirituais muito fortes, incluindo doenças assim que realmente o deixaram praticamente paralisado. Entre as provas pelas quais ele passou, uma muito dolorosa foi a perda da vista. E aí, olha que interessante, por isso ele pedia para os irmãos que estavam ali do lado, né? Para os irmãos fazerem as leituras espirituais enquanto ele estava ali acamado no leito. Gente, certo dia os irmãos estavam lá fazendo a leitura espiritual para ele. Ele gostou tanto da leitura de um livro que falava sobre Nossa Senhora. Aí ele perguntou: nossa, quem é que escreveu? Quem que escreveu
coisas tão maravilhosas sobre a Virgem Maria. Quem foi? Que livro lindo! Quem escreveu? Aí o irmão respondeu: o livro é Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório. Ele não falou santo porque na época não era, mas Glórias de Maria de Afonso de Ligório. Ou seja, ele nem se lembrava mesmo do que ele mesmo tinha escrito. Até por conta também da memória, ele já estava bem idoso, bem fragilizado, né? Mas o Papa São João Paulo II dizia que Santo Afonso ele sempre foi todo de Maria, desde o começo de sua vida até a morte. Certa vez ele mesmo se perguntou: por que as súplicas de Maria têm tanta eficácia diante de Deus? Aí ele mesmo respondeu: as orações dos santos são orações de servos, mas as de Maria são orações de mãe. Gente, olha que poder. As orações de santos são de servos, mas a dela não, é de mãe. É de mãe. Daí procede a eficácia, o caráter de autoridade. Como Jesus ama imensamente sua mãe, ele não pode pedir sem ser atendida. Ela não pode pedir sem ser atendida, né? E então ele vai meditar sobre essa autoridade que Nossa Senhora tem diante de Deus. Ele era profundamente apaixonado por Nossa Senhora. Ele faleceu no dia 1º de agosto, que é o dia que nós celebramos mesmo, a igreja celebra o dia de Santo Afonso, em 1787, se eu não me engano. Quando ele faleceu, ele tinha 91 anos de idade, já estava bem idoso, debilitado. Foi canonizado, proclamado doutor da igreja pelo Papa Pio IX. Vamos pedir a intercessão dele para que também nós possamos ser apaixonados pela Virgem Maria. E unidos à Virgem Maria, possamos fazer a vontade de Deus. Você pensa que eu esqueci de fazer o momento de consagração à Nossa Senhora no começo? Não, deixei para agora. Justamente, já olhando para o coração abrasado de Santo Afonso, de amor por Nossa Senhora, eu gostaria que você agora se apresentasse a ela. A mãe tem autoridade diante de Deus. A oração dela é mais poderosa do que a oração dos santos e dos anjos. Santo Afonso nos ensina isso, porque ela é mãe dele, ela é mãe de Deus. Então, se você acredita na poderosa intercessão de Nossa Senhora nesse momento, confia a ela o que está no teu coração. Entrega a ela as lutas que você está passando. Entrega essa prova que você precisa fazer, que você precisa passar por ela. Entrega essa infertilidade. Entrega essa doença que não tem cura, que a ciência não tem mais resposta. Entrega nas mãos de Nossa Senhora e confia que ela está apresentando a Jesus. Sim, meu querido, minha querida, Nossa Senhora tem autoridade, porque Deus a escolheu para ser mãe dele. Por isso entrega nas mãos dela. E Nossa Senhora quer falar com você nesse momento. Nossa Senhora quer falar ao teu coração. Mas antes de deixar a voz dela entrar, se consagre a ela. Se entrega a ela, para que ela saiba que é verdade. Sim, você está sendo sincera, você está sendo sincero em dizer: mãe, eu pertenço à Senhora. Fala comigo porque eu sou teu, eu sou tua. Então reza comigo com muita piedade, com muita devoção. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Agora, escuta ela falar com você. Eu sou a mãe do Verbo. Eu sou a tua mãe. Fala-me de ti. Quem és?
Meu erro não me importa. Olha para mim, olha para ela. Fala-me teus medos. Quem és? Onde dói, filho meu? Deixa-me cuidar de ti. Não tenhas medo de mim. Teu sofrer é o meu sofrer. Ó, vem, me abraça, filho, vem. Eu não suporto mais te ver longe do amor. Meu filho, sempre te amei, sempre te amei. Minha pequena criança, a mamãe está aqui. Vem brincar comigo, fica comigo, faz-me sorrir. Ó, filho, sempre te amei. Sim, eu sempre te amei. Sei que não tens forças, descansa em mim. Te acolho em meu colo, serei teu abrigo. Aos pés da cruz, meu filho te entregou a mim. Choro quando não me escutas, pequena criança, filho meu. Choro quando não me escutas, pequena criança, filho meu. Ó, filho, sempre te amei, sempre te amei. Minha pequena criança, a mamãe está aqui. Vem brincar comigo, fica comigo, faz-me sorrir. Deixa a voz dela entrar. Ó, filho, sempre te amei. Sim, eu sempre te amei. Sei que não tens forças, descansa em mim. Te acolho em meu colo, serei teu abrigo. Aos pés da cruz, meu filho te entregou a mim. Mãe, obrigada pelo teu amor por mim. Me ajude também a sempre te amar, a te amar até a eternidade, a te amar até a eternidade. Obrigada pelo teu amor. E é inebriados pelo amor da Imaculada Virgem Maria que nós vamos encerrando agora esse primeiro bloco, mas daqui a pouquinho eu volto com algumas perguntas bem interessantes para a gente meditar juntos, beleza? Até daqui a pouquinho, até mais ver.
que bom que você ainda está aí comigo rezando. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Programa Só Pra Nós na TV Evangelizar. Eu sou a irmã Ana Paula, das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. E é sempre uma alegria estar aqui com você. Você que ainda não é associado da obra Evangelizar, gente, chega junto. Somos uma família e precisamos nos unir, somar forças para juntos evangelizarmos com mais propriedade, com mais força. Então, você pode fazer uma doação também via Pix. Vou deixar o QR Code aqui na telinha. Só encostar a câmera do seu celular. Ajude com a quantidade que você puder. Essa TV maravilhosa tem projetos lindos e nós contamos com você. Você sabe que esse segundo bloco é o segundo bloco aqui de perguntas, respostas. Então você fica ligadinho, fica ligadinha. Você pode mandar para mim a sua pergunta. Você basta entrar em contato pelo WhatsApp 41 3221 6060 41 3221 6060. Mandar o seu vídeo lá pelo tópico testemunhos. Escreve programa Só Pra Nós para a irmã Ana Paula. Manda o seu vídeo ou o seu testemunho, ou manda alguma dúvida, alguma orientação que você precisa. Manda. Também nós estamos abrindo algumas caixinhas de pergunta nas minhas redes sociais, às vezes também na própria rede social da TV Evangelizar, onde você pode colocar também a sua pergunta na caixinha de pergunta ali das redes sociais, que vai chegar para nós também, e vai ser uma alegria podermos compartilhar um pouco das nossas experiências, beleza? E as perguntas de hoje, hein? Bora! Vamos para cima, porque hoje promete. Já vou pedir para minha produção querida soltar aí a primeira pergunta. Boa tarde, meu nome é Kenan. A minha dúvida para Ana Paula hoje é como que funciona o julgamento para as pessoas que não seguiram a Deus, por nunca terem aprendido sobre Ele de uma forma relevante na vida delas. Eita, rapaz, como que vai funcionar o julgamento? Primeiro que é só Deus que sabe, né? Quando você chegar lá na frente dele, ele vai olhar para você assim, ó, vai falar: e aí, amor? Não tem como, eu falar, o julgamento do cara vai ser assim, né? Mas eu vou te dar algumas orientações aqui, querido jovem, que eu acho que é importante a gente saber sobre essa questão de juízo particular, juízo final, né? Porque a igreja nos ensina que o juízo particular ocorre imediatamente ali após o momento da morte. E é para cada pessoa, como eu falei, juízo particular. Ou seja, a alma ela é imediatamente julgada por Jesus, ele é o justo juiz, de acordo com as suas ações, escolhas e a sua própria relação com Deus durante a vida. Cristo que define se a pessoa vai para o céu, o inferno, ou vai passar por uma purificação temporária no purgatório, antes de ser admitida no céu. O céu a gente já sabe. Aqueles que morreram em estado de graça, viveram uma vida de santidade, de amizade com Deus, herdam o céu. Purgatório, só dando uma pinceladinha aqui, é para aqueles que morreram em estado de graça, mas ainda precisam de purificação dos pecados veniais ou de uma expiação de alguma pena, né, temporal, e também seus pecados ali. Então, antes de entrar na presença de Deus, ele é purificado, certo? E o inferno, estou fora, em nome de Jesus, amém. É para aqueles que morreram em estado de pecado mortal, sem arrependimento, recusando o amor e a misericórdia de Deus. Então, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, após o parágrafo 10, 33, vai dizer um pouquinho lá sobre o inferno. O inferno, ele vai falar que o inferno é o resultado da rejeição deliberada do amor e da graça de Deus. A pessoa rejeita a Deus. Então, não é Deus que joga a pessoa no inferno, é a pessoa que rejeitou a Deus e simplesmente optou por um caminho de condenação. Certo? Então, aqueles que persistem até o fim na recusa de servir a Deus e viver conforme seus mandamentos, morrendo sem o arrependimento de seus pecados,
se excluem da comunhão com Ele. O inferno é o estado de separação definitiva de Deus, uma consequência das escolhas feitas livremente durante a vida. Isso nos ensina o catecismo. Mas tem outro parágrafo lá no 1035, como eu falei de 1033 para frente, lá no 1035, o catecismo vai dizer que o sofrimento no inferno não é meramente um sofrimento físico, até porque a gente é corpo, alma e espírito, né? Esse corpo é matéria, vai ser corroído aqui pela matéria, pela terra, né? Mas a nossa alma é imortal, né? Então, no inferno, o sofrimento não é físico, mas é sobretudo espiritual, causado pela separação eterna de Deus. E esse sofrimento é definitivo e eterno, então não tem volta. A alma vai experimentar a dor eterna de estar afastada de Deus, que é a fonte, porque só Deus é a fonte de toda felicidade, de toda paz. Então essa é a dor. Eu posso afirmar que alguém, na verdade eu não posso, né, afirmar que alguém que não seguiu a Deus aqui foi para o inferno. A igreja não pode falar isso. Porque é o próprio Deus que examina as ações de cada um. Como que eu vou falar, fulano está no inferno? Isso não existe. Né? A igreja pode dizer quem está no céu, que são os santos, que foram aqueles que viveram santamente nessa terra, testemunhamos que eles estão na glória. Mas quem está no inferno nós não podemos falar. Né? Nós vemos a aparência, Deus vê o coração, nós sabemos. Então, talvez uma pessoa errou a vida toda, mas no final da vida ali se arrependeu, alcançou a graça da salvação. Se arrependeu verdadeiramente ali. Quem somos nós para medir a misericórdia de Deus e a justiça de Deus também, né? Quem somos nós? Mas assim, isso não descarta a verdade de que para aqueles que morrem em pecado mortal, com plena consciência, consentimento, que é muito importante para ser pecado mortal, ter a consciência, ter o consentimento ao erro, que é grave, e sem o arrependimento, o juízo particular vai resultar na condenação. Por quê? Porque a própria pessoa negou a Deus durante a vida e optou pela condenação. Olha o catecismo lá no 1021, voltando antes ali do 1033, também essa parte do catecismo vai dizer muito ali, vai nos ensinar que no momento da morte, o destino eterno da alma é decidido conforme as escolhas feitas durante a vida. Deus oferece a todos a sua graça e misericórdia, mas respeita a liberdade de cada um, gente. Então não tem como... Deus, você está querendo viver fora de Deus, sem Deus, como é que Deus vai... Não, vou te obrigar a ficar comigo. Não, Deus não vai fazer isso. Né? Aqueles que escolhem rejeitar Deus até o fim, recusando sua misericórdia e graça, acabam por escolher a separação eterna dele. Deus não manda, como eu falei, eu vou repetir, Deus não manda para o inferno, mas Ele permite que a alma colha as consequências de suas escolhas livres. Por isso a igreja sempre nos ensina a importância do arrependimento, da busca da misericórdia divina. Enquanto há vida, gente, tem tempo para conversão. Tem tempo para buscar a reconciliação com Deus através do arrependimento sincero, da vivência dos sacramentos, como a confissão, por exemplo. A confissão, ela é a aspersão do sangue de Jesus sobre a alma. Então ali naquele momento aquela alma é salva de todos os pecados verdadeiramente ali arrependidos, confessados. A Eucaristia, os sacramentos, eles salvam porque emana a poderosa graça de Deus, santificante. A igreja também nos ensina que acontecerá o julgamento final. Eu falei aqui do julgamento particular, né? Mas tem o final também, que é o juízo universal, que será o momento em que Cristo vai voltar glorioso no fim dos tempos, para julgar todos os seres vivos, todos nós. Ninguém vai passar batido, colega, ninguém escapa. Você pode fazer o que você quiser escondido aqui, você pode... Rapaz, mas diante do chefe lá... E esse julgamento universal vai ser público e definitivo, porque é a segunda vinda de Jesus. Aí ele volta e dá o checkmate dele. A Bíblia está cheia de passagens bíblicas que falam sobre isso. Ele separa lá um para a direita, outro para a esquerda, vinde bendito no meu Pai, o resto vai para a Geena. Aí, para onde você quer ir, colega? Então assim, eu não posso falar essa pessoa, o juízo dessa pessoa vai ser desse jeito, porque não cabe a mim, não. Jesus é o justo juiz, misericordioso juiz. Mas eu dei aqui umas dicas de que nós precisamos tomar jeito na vida, porque tudo aqui passa. Beleza? Vamos para a próxima pergunta?
Oi, irmã Ana Paula. Eu sou Nicolas, tenho 21 anos e quero saber o que é excomunhão. E uma pessoa que foi excomungada pode voltar a estar em comunhão com a igreja? Um abraço. Eita, cara, essa daí eu vou te falar. As perguntas de hoje é tudo bucha, hein? Vamos lá, excomunhão. Excomunhão, como o nome já diz, é uma expulsão, uma reprovação de um dos membros da igreja, basicamente, vamos falar assim. É uma penalidade eclesiástica, ou seja, uma pena que a igreja dá, que aplica, né, aplicada pela igreja, né, que tem o objetivo de excluir um fiel da comunhão plena com a igreja. Mas vamos prestar atenção um pouco melhor desse negócio. A igreja exclui, irmã. Que negócio é esse? A igreja não é a igreja de Cristo? Calma, vamos lá, vamos entender. Porém, assim, a excomunhão não significa uma expulsão definitiva, tá? Porque você colocou aí, né? É possível a pessoa voltar? É possível, sim. Uma pessoa excomungada voltar, entrar em comunhão com a igreja? Sim, porque não é uma expulsão definitiva da igreja. O significado da excomunhão, no entanto, é tipo o de ser uma pena medicinal. Isso eu até li lá no site do Vaticano News. É uma pena medicinal que convida a pessoa ao arrependimento. Por isso que permanece, por isso a pessoa permanece à espera, tipo assim, a igreja fica ali à espera de um retorno da pessoa, né? Ela penaliza a pessoa para a pessoa ver se aprende, é uma correção, para ver se a pessoa toma jeito e percebe, o que você está fazendo. Só que caso de excomunhão não é simplesmente assim, eu xinguei vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos ver aqui na minha cabeça. Eu xinguei o padre lá na paróquia e agora estou excomungado. Você fez um pecado, é um pecado, mas não é um caso de comunhão. O caso de comunhão, lá no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que são certos pecados particularmente graves que são punidos com a excomunhão. Ou seja, é uma pena eclesiástica mais severa que impede essa recepção dos sacramentos e o exercício também de certos atos eclesiásticos. No Código de Direito Canônico, depois do parágrafo 1364, lá vai falar que a excomunhão pode ser aplicada por atos considerados gravemente contrários à fé ou à moral católica, como heresia, apostasia, cisma, profanação dos sacramentos, delitos graves, né, como eu disse. Delitos graves, como o aborto, por exemplo. Aborto, irmã? Aborto. Lá no cânon 1398 fala da excomunhão automática de quem comete o crime do aborto. E em 2015, por ocasião do Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco ele concedeu a todos os padres da Igreja Católica a permissão da absolvição do pecado do aborto, porque a absolvição de certos pecados graves é reservada só à Santa Sé, a Sé Apostólica, o Papa ou a um bispo, né? Mas o pecado do aborto, o Papa Francisco concedeu essa liberação, porque é um dos casos de que a pessoa ela é uma mãe que mata um filho. Quer coisa mais grave do que isso? No entanto, em perigo de morte, qualquer sacerdote pode absolver de todo pecado e de toda excomunhão também. A igreja ensina. Aí existem dois tipos de excomunhão, por exemplo, que é aquela que ocorre automaticamente ao cometer certos atos graves, como aborto, ou quando um padre, por exemplo, faz a violação direta do segredo de confissão, também é caso de excomunhão, porque tem o segredo da confissão, o padre não pode falar, né? E tem um outro tipo de excomunhão que é imposta formalmente por uma autoridade eclesiástica, que é como o bispo ou o papa, após um processo de investigação, porque ele tem que investigar. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, um padre ou um bispo não reconhece a legitimidade do Papa Francisco ou do último concílio, vamos supor. Isso incorre-se na excomunhão, pelo próprio fato de quê? De ter cometido o delito ali. Ao ser excomungado, o padre ele fica proibido de celebrar a missa e os outros sacramentos também.
e também de receber os sacramentos, de administrar os sacramentos, de celebrar outras cerimônias, cultos litúrgicos e de tomar parte ativa nas celebrações, né? Então, ele fica impossibilitado de exercer cargos até mesmo dos ministérios, das funções eclesiásticas ali do sacerdote. Mas há sim a possibilidade da pessoa retornar à comunhão com a igreja. Eu posso frisar isso aqui, porque o Papa ele pode rever a decisão, mas apenas se o excomungado, nome feio, né, velho? Mas é o nome, né? Excomungado, é o cara excomungado. Rejeitar, não é só se o comungado rejeitar as suas declarações anteriores, né, que causou a excomunhão, no caso. Então, gente, é um caso muito sério. Mas, encerrando esse segundo bloco aqui, com essas temáticas, juízo particular, juízo final, excomunhão, é importante nós relembrarmos que são fatores que exalam, sobretudo, a misericórdia de Deus. E porque Deus é misericordioso, Ele é justo. Então, Deus ele não pode simplesmente, porque a pessoa viveu fielmente a vida inteira ali, sendo fiel, lutando, ser santo, praticando virtude. E o cara que não está nem aí com nada, que não quer nem saber de Deus, como é que fica essa... Então, porque Deus é misericordioso, Ele é justo. A justiça é um dos pontos importantíssimos da misericórdia de Deus. Então, vamos encerrando esse segundo bloco aqui, nos preparando para o próximo, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Então, fica aí, não sai não, que eu volto já já. Até mais. Que a graça poderosa de Deus já possa ir abrindo o seu coração para viver uma experiência nova com Ele hoje. Que você esteja disposta a olhar nos olhos do justo juiz, entregando suas misérias, entregando a Ele as lutas do seu dia a dia, porque Ele quer te salvar, Ele quer te redimir, Ele quer te restaurar hoje. E é nessa certeza, nessa alegria, que eu quero acolher no meio de nós, mais uma vez, com muita gratidão até, o nosso querido Padre Giovanni Deoniano. Querido, bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, obrigado pelo convite, irmã. É sempre uma alegria ter o Senhor com a gente aqui, viu, Padre? O ministério do Senhor é uma bênção. Amém. E vamos receber o nosso Senhor, o amor das nossas vidas. Pelas mãos dos nossos queridos ministros, Jesus entra no meio de nós. E nós vamos declarando, cantando. Sei que não mereço estar aqui. Reconheço, és o grande eu sou. Te procuro, te desejo, Jesus. Sei que não mereço tanto amor. Tua voz está ardendo em mim, me ajude a te encontrar. Meu coração se rasga, permita-me entrar, te amar em tua casa, te adorar. Preciso te dizer, Senhor, há tanta sede em mim de conhecer tua glória, tua glória. Há um trono aqui, há um rei sentado diante de mim. Eu vim te adorar, estabelece a tua glória. Vem, Senhor Jesus, santo é teu nome. Eu vim te adorar. Graças e louvores se deem a todo momento ao
Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele está diante de você, assentado num trono, porque Ele é rei. E o rei tem o domínio em suas mãos de todas as coisas. Ele é o Senhor, o poderoso, o grande eu sou, o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, justo juiz, um Deus de misericórdia infinita. Talvez você traz muitos pecados, talvez você traz muitos vícios ainda em você. Mas olha para Jesus e deixa a misericórdia dele te trazer de volta nesse momento, diante de Jesus Nazaré. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós entendemos que tudo pode ser transformado diante dele. Não importa qual é a sua situação agora, eu proclamo que Jesus pode mudar a sua vida. Eu proclamo que Jesus pode mudar a tua casa, a tua família. Eu proclamo que Jesus pode curar essa enfermidade. Eu proclamo que Jesus pode te dar a graça de uma conversão verdadeira. Você que tem vivido muitas vezes uma vida de pecado escondida, você tenta mostrar uma aparência de piedade, você tenta mostrar uma aparência de santidade, mas você tem se entregado a tantos pecados, você tem se entregado a tantas realidades, mesmo que ninguém veja, mesmo que as pessoas não vejam, mas Jesus tem visto você muitas vezes ceder a tantas tentações. E este rei que está sentado no trono, ele não está aqui para te condenar, não. Essa majestade está aqui para te amar, para te perdoar, para dizer que se hoje você respira é porque Ele está te dando uma nova oportunidade para voltar, para ser melhor, para ser mais santo, para amar mais, para ser um pai de verdade dentro da sua família, para ser uma mãe de verdade, para ser um jovem de verdade dentro da sua paróquia, da sua comunidade, da sua casa. Se hoje Deus está te dando a graça de estar aqui nesse momento de oração, é porque Ele está te chamando, Ele está aí, tocando o teu coração, para que você volte. Nós vamos cantar nesse momento o poderoso nome de Jesus. E diante do poderoso nome de Jesus, nós vamos curvar todas as nossas misérias. Porque o nome de Jesus tem poder e na palavra está escrito que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, nos infernos. Porque o nome de Jesus é poderoso. É poderoso. Ele tem poder. É um nome que está acima de todo o nome. Está acima de todo o nome. Declara o nome de Jesus agora sobre a sua vida. Jesus, Jesus, Jesus. Canta sobre a sua família. Jesus, Jesus, Jesus. Vai declarando o nome dele. Jesus, 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 Jesus. Vai crescendo a tua voz.
diante do trono, nós vamos cantar o tão sublime sacramento, nos preparando para sermos abençoados pelos reis dos reis, o Senhor dos senhores. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão. Que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ao recebermos esta bênção de Jesus Eucarístico, tenhamos bem presente tantas pessoas que pediram as nossas orações, que confiam nas nossas orações, os nossos enfermos, os nossos idosos acamados, aquelas pessoas que se encontram hospitalizadas, para que Jesus, o médico dos médicos, lhes conceda a graça da paciência, da mansidão, da serenidade, da cura física, da cura do coração. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enquanto Jesus volta para o sacrário,
nós vamos declarando que há um trono diante das nossas vidas e que diante desse trono cai por terra todas as nossas maldições e somos revigorados pela presença do Rei dos Reis. Declara: há um trono aqui, há um trono aqui. Canta comigo. Há um trono aqui, há um Rei sentado diante de mim. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. Estabelece a tua glória. Vem, Senhor Jesus, santo é teu nome. Eu vim te adorar. Obrigada, Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Obrigada, Padre. Benção mais uma vez. Amém. Bênçãos para você e sua comunidade. Amém, querido Padre. Muito obrigada, viu? Volte sempre. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, minha banda maravilhosa. Deus abençoe vocês, recompense, tamo junto. Obrigado, TV Evangelizar. Obrigado você que esteve comigo hoje aqui no programa Sopra em Nós. Te espero próximo domingo, 22h30, sábado, 17 horas, na TV Evangelizar. Não perde não, hein? Fica ligadinho aqui comigo. Segue a irmãzinha aí nas redes sociais, no YouTube. Essas canções aqui, tá tudo lá no meu YouTube, hein? Ó, Irmã Ana Paula Oficial. Vamos juntos. Beijo. Deus abençoe você. Até o próximo domingo.